Amém, meus irmãos. Salve o povo de Deus na paz, Senhor Jesus. Pastor Tiago quem nos fala. Irmãos, quero trazer um tema muito relevante aqui para, glória a Deus, o Evangelho, que eu estive dando uma pesquisada, irmãos, e descobri que em 2019, ainda 2019 para 2020, já havia 109 mil, acredite se quiser, muita coisa, né? Até eu também fiquei admirado. 109 mil denominações evangélicas, né? Ou seja, 109 mil igrejas evangélicas registradas no Brasil. Eu fiquei pensando, meu Deus, né? O evangelho, ele é um só. Sabemos que o Espírito Santo é o mesmo que age, né, nas vidas. Por que tanta divisão, né? Por que tantos ministérios assim, né, meus irmãos? E eu venho aqui trazer a resposta a qual o Espírito Santo de Deus me direcionou. Irmãos, isso acontece porque o homem, ele tenta colocar a opinião dele dentro das Escrituras Sagradas. E quando o homem ele tenta colocar a opinião dele dentro de algo que é a palavra de Deus, porque ali não é a nossa opinião, né? A minha opinião, ela cai por terra quando Deus diz que não pode. Se Deus disser que não pode, quem sou eu para dizer que pode ou para tentar colocar a minha opinião dentro das Escrituras Sagradas? Deus não deu esse direito, né, a ninguém na terra. A palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. Então, meus irmãos, o que acontece? Muita gente quer colocar a opinião dele dentro das Escrituras. Então, a Bíblia diz, existe inúmeros exemplos, né? Então, a Bíblia diz que casamento é um só, mas a pessoa largou e casou de novo 2, 3 vezes, e ele não quer ir para o inferno. Então, ele vai dar um jeito de falar, né, que casamento é 2, é 3, que pode separar e casar de novo quantas vezes quiser. Sucessivamente, se alguém gosta de beber, ele gosta de beber, então, ainda que a Bíblia fala que aquele que tocar no álcool, o Espírito de Deus se afasta dele, né? Como lá em Levítico, se o sacerdote bebesse bebida alcoólica e tivesse contato com o Espírito Santo mataria, diz a palavra de Deus, ele morreria, né? Então hoje a pessoa não morre fisicamente, mas espiritualmente ela morre, o Espírito Santo se afasta dela, né? Então, enfim, meus irmãos, mas a pessoa gosta, de repente tem alguém aí que gosta de beber uma cerveja e tomar um vinho alcoólico. Então o que ele vai fazer? Ele vai tentar trazer as Escrituras, distorcer de alguma forma para agradar os seus desejos carnais, a sua própria vontade, entende? Então por isso que existe tantos ministérios, porque cada um foi colocando a sua opinião, a sua vontade dentro das Escrituras, e aí virou essa situação que a gente vê hoje, né, meus irmãos? Não estou aqui para dizer que a igreja que eu congrego é a mais certa, que todas as outras estão erradas, não. Mas preste atenção nisso, tá? Preste atenção nisso. Você vê que hoje as igrejas estão liberando a vaidade, por quê? Porque a maioria das mulheres, dos pastores, são vaidosas, né? Então, como é que uma pessoa muitas das vezes vai pregar contra a vaidade se a esposa dele está louvando na vaidade, está louvando maquiada, com o cabelo pintado, está louvando na sensualidade? Então, quer dizer, ele teria que começar primeiramente ali corrigindo a sua casa. Ele teria que começar primeiramente corrigindo o teu lar. E aí se ele for corrigir a esposa dele, ele já não tem autoridade mesmo para barrar, né? E é capaz vai se colocar num problema sério. Então ele prefere distorcer ou fazer vista grossa ou distorcer a palavra de Deus do que se corrigir, né, meus irmãos? Então é isso. Irmão Tiago, por que existe tantas denominações evangélicas? 109 mil é muita coisa. Porque o ser humano coloca a opinião dele aonde a Bíblia não deu esse direito. Então ele coloca as suas próprias opiniões. E isso é em várias áreas, meus irmãos, tá? Em várias áreas, tá bom? O pastor lá, o cara, ele é corintiano roxo, ele é palmeirense. Então, o que ele faz? Ele não quer deixar de torcer pro time que ele gosta. Fala o time do coração, né? Pra você ver que no coração não é nem Jesus que toma conta mais, é o time de futebol, né? Então, o que ele faz? Então ele vai dizer que pode, ele vai dizer que não tem problema, que você não pode ser fanático, não é verdade? Mas ele esquece que os que estão em porfia, dissensão, divisão, não vai entrar no reino do céu. E se falar para mim que o futebol não tem divisão, então coloca ele com a camisa verde na torcida de preto e branco, para ver o que acontece, não é verdade? Então tem divisão, porfias, disputas.
Um tem que vencer o outro, um tem que derrotar o outro. Então é isso. Então as pessoas, para agradar os seus desejos carnais, as suas próprias vontades, elas colocaram a sua opinião. Então, não concordo, abre ministério. Mas eu acho que tem que ser diferente, abre ministério. E assim vai, ninguém mais é submisso, ninguém mais quer estar debaixo de autoridade de outra pessoa. E assim vai multiplicando os ministérios, abrindo. Tem ministério na direção de Deus? Tem, acredito que Deus falou com pessoas assim para abrir ministério, né? Mas a verdade é que é a minoria, meus irmãos, tá? Tem muito ministério aí, né, que foi aberto aí na carne. A pessoa não quis ser obediente ao pastor, não quis ser obediente ao ministério que congregava, e muitos ministérios foram abertos na carne. Pessoa que foi rebelde, saiu rebeliado, saiu disciplinado, né? Saiu muitas das vezes aí numa situação constrangedora e saiu abrindo ministério, porque em vez de se arrepender, em vez de se humilhar, né, veio a soberba ali no coração e preferiu sair, abrir ministério, tá? Mas eu acredito sim que algumas pessoas sim, Deus falou, né? Creio que tem ministérios que Deus falou, direcionou e está na direção de Deus. Como saber se um ministério está na direção de Deus, pastor Tiago? Se ele obedece à palavra de Deus. Se ele obedece à palavra de Deus, prega a santificação de espírito, alma e corpo, prega o amor, né? O amor de Cristo, que é para a salvação das nossas almas. Esse ministério é de Deus. Agora, se é um ministério que fala que Jesus só quer teu coração e deixa todo mundo ali na sensualidade, as pessoas em prostituição, fornicação, né? Pessoas ali de tudo quanto é tipo de situações ali terríveis, né? Colocando diante dos seus olhos, então, esse ministério se afastou dos caminhos de Deus. Amém? A paz, Senhor Jesus. Deus abençoe a todos.